tenho a honra aqui de estar com o secretário Irajá de Brito Vaz. Irajá, e a sua responsabilidade aumentou agora, né? 4 anos de mandato aí pela frente. Não chega a tanto, né? Mas eu diria que, graciosamente, a responsabilidade aumentou muito, né? Mas, assim, com muito prazer, nós executamos o trabalho lá na Secretaria Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E eu acredito que o trabalho que nós estamos desenvolvendo agora lá, ele tem sido bom. A sociedade está respondendo positivamente, mas eu diria que o nosso maior ganho é dentro da própria prefeitura. A prefeitura é diferente hoje, né, nesses últimos anos, porque todas as outras secretarias estabeleceram uma forma muito gratificante de atuação intersetorial. E neste enfoque, nós estamos conseguindo hoje em dia, por exemplo, que todos os projetos arquitetônicos, de adequação, de ruas, as novas edificações, todos eles precisam e recebem a aprovação da Secretaria Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Nós temos uma Câmara Técnica que hoje é muito atuante. A Câmara Técnica estava prevista no decreto que criou a nossa Secretaria e ela prevê, entre outras coisas, um trabalho intersetorial, é uma articulação visando a acessibilidade em todas as suas dimensões. A acessibilidade, nós precisamos entendê-la não só da parte técnica, né, que envolve basicamente os modernos conceitos de engenharia e arquitetura, tendo como pano de fundo o desenho universal. Nós dividimos a Câmara Técnica em duas situações. Uma parte voltada exclusivamente para serviços e a outra parte voltada exclusivamente para as questões técnicas. As questões técnicas, como eu já disse, nós avaliamos os projetos, todos que saem do IPUC, da URBS, do urbanismo, todos esses projetos são avaliados por representantes dessas próprias secretarias e por nós. E na questão dos serviços também é a mesma coisa. Os serviços, eles envolvem basicamente a melhor maneira de atender o cidadão curitibano que tem alguma deficiência física, sensorial ou intelectual, que são as áreas hoje da deficiência. Então, a Câmara Técnica de Serviços, ela prioriza o bom atendimento do cidadão curitibano. Então, hoje nós estamos desenvolvendo projetos para que setores, todos os órgãos da Prefeitura, por exemplo, tenha na recepção alguém que entenda Libras, que fale em Libras, que possa se comunicar com o deficiente auditivo, por exemplo, né? Estamos desenvolvendo projetos para que um grande número de material em braille seja disponível. A Câmara Técnica de Serviços, ela atua fortemente na questão de inclusão escolar, por exemplo, né? Na questão do transporte, vamos treinar cobradores e motoristas para que possam se comunicar com essas pessoas que têm alguma dificuldade de comunicação. Então é um trabalho intenso, é um trabalho que nós sabemos que nessa gestão nós não conseguiremos resolver todos os problemas,
mas ao mesmo tempo ela nos dá um prazer enorme por nós vermos e sentirmos que Curitiba está caminhando para o atingimento dessas necessidades, né? Para a superação de todas essas deficiências. Eu tenho sempre orgulho de falar e me referir a Curitiba. Nós sabemos que temos muitos problemas aqui, mas são problemas que vêm de muitos anos. Não é em poucos anos que nós conseguiremos resolver todos. Mas eu tenho muito orgulho de falar porque eu vejo os gestores públicos voltados para a resolução desses problemas. Como um gestor, né, público, nós estamos amarrados em questão de orçamento para alguns casos, questão de prioridades de projetos para outros casos, né? Mas eu sinto que nós estamos caminhando nesse sentido. Então, existem críticas fortes, existem, mas ao mesmo tempo que elas denunciam a falta de acessibilidade ampla em alguns setores, ao mesmo tempo que nós verificamos isso, nós também verificamos que o número de reclamações tem diminuído significativamente do que nós tínhamos há 6 anos atrás, há 7 anos atrás, há 5 anos, né? Então hoje elas são mais pontuais, né? Nós conseguimos perceber nessa questão pontual que algumas questões elas são possíveis sim de serem resolvidas pela própria Prefeitura de Curitiba. Outras questões, entretanto, envolvem a articulação, envolvimento e atuação de outros atores, como é a Copel, como é a Sanepar, como são as empresas de telecomunicações. Então, muitas vezes nós promovemos a acessibilidade, né, mas questões que envolvem essas concessionárias ou permissionárias, né, envolvem ou clamam por uma atuação muito mais poderosa no sentido político de resolução. Então, nesse sentido, é que eu acho que está faltando um pouquinho de conscientização. Nós temos exemplos maravilhosos, né, com a Copel, por exemplo, que tem sido muito parceira na resolução dos problemas, né? A Sanepar, que agora começa a se preocupar com as questões de acessibilidade, tanto que já chamou a nossa secretaria para fazer um diagnóstico nas suas instalações. Estaremos fazendo agora nesse primeiro semestre agora montando o diagnóstico para a Sanepar, né? Por outro lado, nós temos a questão da telefonia. Isso ainda está longe da gente conseguir uma aproximação que traga bons resultados. Mas o simples fato de nós conseguirmos trazer todos esses atores para uma discussão é uma situação que nós não tínhamos há 10 anos, por exemplo, né? Onde cada um deles atuava independentemente das consequências, diria assim, de tornar ou de promover a inacessibilidade, né? Hoje em dia, nós temos essa abertura com esses entes que nós não tínhamos atrás. Nós temos o governo do estado do Paraná, por exemplo, envolvido diretamente com as questões de acessibilidade na capital. Uma situação que nós todos sabemos era impossível há alguns anos, né? Hoje em dia não. Então, tudo está conspirando a nosso favor, né? E cabe nós aproveitarmos esse momento
e fazer com que a acessibilidade atinja os patamares de viabilidade, como acontece já em alguns países europeus. Você esteve na Colômbia, né? Até tinha lhe sugerido ir a Zipaquirá, né? E em Bogotá, esteve em Bogotá? Estive em Bogotá, eu dei 4 palestras em Medellín, agora só para arquitetos, né, que querem tornar a cidade de Medellín adaptada, e até eu trouxe uma carta do prefeito de Medellín solicitando que Curitiba, estabelecimento de convênios entre Curitiba, tudo que nós fazemos aqui, e para que seja implantado em Medellín. Medellín é um problema no bom sentido, né? A topografia do local é muito acidentada, né? Bogotá, por outro lado, já adota o sistema de transporte de Curitiba. Transmilênio, Transmilênio, enfim, isso já é adotado em Bogotá. Bogotá, eu conheço muitas capitais, Bogotá é um canteiro de obras. Eu nunca vi uma cidade com tantas obras, quase todas as ruas do centro de Bogotá atualmente. Não, e a qualidade das obras, foi um negócio que me impressionou lá. Bogotá está, né? Agora é estranho também um pouco, né? Porque, por outro lado, Medellín não procurou Bogotá, Medellín procurou Curitiba, né? Eles já estiveram aqui, dando palestra aqui. E estarão retornando agora, em abril. Alguns arquitetos estarão vindo para cá justamente para aprender mais depressa, mais de perto. O que mais me chamou a atenção quando o prefeito, acho que esteve aqui, foi falar sobre as calçadas de Medellín. Como é que são? Algumas são boas, outras não. Não. Então não dá para a gente fazer um comparativo. Eu acho que Curitiba tem mais calçadas, mesmo porque a cidade é maior, né? Mas tem mais calçadas acessíveis do que em Medellín. Eu tive um pouco de dificuldade em Medellín. Bem, Irajá, você tem autoridade para falar, né? E isenção moral, isenção de espírito, porque eu nunca vi você sectário ou com uma postura que comprometesse o seu discurso. Eu acho que o prefeito deve estar feliz contigo, não? Todos os projetos que eu levo para ele escuta com atenção e pede. Esses últimos que eu levei, o prefeito Luciano Dutti, ele pediu que eu detalhasse melhor e que já levasse, por exemplo, pareceres da Secretaria de Planejamento, já envolvesse a Secretaria de Finanças, né? Justamente com o objetivo de tentar viabilizar. Se vai ser possível viabilização, isso já é um outro passo. Mas ele se mostrou interessado, no caso desse especificamente, e acredito que dentro dos próximos dias... A minha paixão é o programa Comunidade Escola, né? Eu vi aqui a turma falando muito em falar para o universitário. Só que quando o indivíduo chega à universidade, já está com a educação formada, né? O primeiro grau é que a gente, de fato, cria comportamentos, cria conceitos morais e éticos, né? E o programa Comunidade Escola é esse espaço que a sua secretaria poderá explorar bem, né? Nós já participamos do Comunidade Escola, já tivemos algumas inserções com a Comunidade Escola. Para quem não conhece, é uma oportunidade que a comunidade tem de utilizar as instalações escolares municipais, né, nos fins de semana. Então, a escola que permanecia fechada no fim de semana, ela abre as suas portas e são realizados uma série de eventos, né? Então, muitas pessoas que não tinham um local
próximo de lazer, que fosse identificado, né, com as suas necessidades locais. Então pode utilizar a comunidade escola, que oferece uma série de serviços, mas todos voltados para essa área de lazer, instrução. É um programa magnífico, foi desenvolvido pela atual secretária de Educação, Liliane Sapag, né, que é o menino dos olhos dela, a comunidade escola, e acabou se tornando nossa também, né? E imaginem vocês, se a comunidade escola se espalhar, vamos imaginar uma situação hipotética, mas se ele se espalhasse pelo Brasil todo, né, pelo Paraná todo, vocês já pensaram a consequência disso? Iria mudar o comportamento. Todas as escolas abrindo suas portas fim de semana, onde são executados vários programas voltados especificamente para a comunidade. Né? E não é caro, né, Irajá? Quer dizer, fazer um programa de educação, de relacionamento humano com a pessoa com deficiência, o idoso, a pessoa que está doente, quer dizer, botar na cabeça da criança que ela faz parte de um ambiente que ela deve ter carinho, atenção, apesar de às vezes não receber, né? É verdade. Irajá, e quais são suas metas? Bem, nós, para esse ano, nós temos algumas metas já definidas, né? Entre elas, a implantação do projeto Atende, que não deverá ter esse nome, mas que basicamente é o transporte porta a porta, gratuito, e que vai atender principalmente aquela pessoa com deficiência que não tem condições de se deslocar até uma estação tubo, um ponto de ônibus qualquer, né? Tanto pelo problema de acessibilidade, de inacessibilidade ambiental, né? Elas podem ter que morar em algum local inacessível, como também para o atendimento das questões em que o distúrbio de conduta faz com que não permite com que essas pessoas possam ser transportadas num ônibus comum, por exemplo. Então, este projeto, que serão micro-ônibus, que executarão o trabalho porta a porta, inicialmente para levar essas pessoas para fazerem exames, fisioterapia e outros diagnósticos, este projeto vem a atender essas pessoas, né? Então, essa é uma das metas para esse ano. A outra meta para esse ano é aquele projeto que nós pretendemos fazer com a prefeitura, que é criar um espaço onde as mães, os pais, possam deixar seus filhos com deficiência intelectual grave, né, durante o dia, para que esses pais possam sair e trabalhar, né? Então, nós temos alguns locais em Curitiba, mas quando a pessoa atinge uma idade superior a 18 anos, então eles são obrigados a sair dessas escolas especiais, até porque precisa abrir vaga para outras pessoas. E nós detectamos que essas crianças, essas pessoas já adultas, eles não têm um lugar específico para ficar só durante o dia. Então esse é mais um projeto que nós estamos desenvolvendo. Outro projeto, e esse me dá também muito prazer em falar, é o projeto Safari dos Sentidos, que também queremos implantar esse ano. Assim como nós temos ali no Jardim Botânico o Jardim dos Sentidos, nós pretendemos implantar em Curitiba o Safari dos Sentidos, baseado na premissa de que o cego ou o deficiente sensorial com baixa visão, o cego da cidade, por exemplo, ele conhece um cachorro, ele conhece um gato, ele conhece talvez uma galinha, né? Ele conhece uma tartaruga,
Mas se nós falarmos para ele de um jacaré, de uma onça, ou de um outro bicho com os quais nós não temos contato, ele não sabe. O cego, por exemplo, não sabe o que é. Então a ideia do Safari dos Sentidos é nós criarmos um espaço de uns 100, 200 metros quadrados, onde nós colocaremos alguns animais taxidermizados, mas que seja possível o toque. Então nós queremos que o cego, por exemplo, possa tocar num jacaré para ele entender, perceber o que é um jacaré, por exemplo, e outros animais. Então nós o projeto já está escrito, já está desenvolvido, os animais eles serão emprestados do nosso Museu de História Natural, né? E nós estamos em discussão agora de onde seria melhor instalado. Eu sempre sugeri o Jardim Botânico, porque lá já tem o Jardim dos Sentidos. Eu queria já fazer essa construção ao lado. Esse é um outro projeto que nós estamos desenvolvendo. E depois tem outros projetos, como o treinamento de cão-guia, o treinamento de motoristas e cobradores para o melhor atendimento do passageiro especial, né, no transporte dessas pessoas. Enfim, são projetos que a Secretaria Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência vem desenvolvendo e estamos só tentando viabilizar os custos. Se alguém quiser falar contigo, qual é o endereço? É na rua Engenheiro Rebouças, né? Bem ao lado ali do estádio do Urival de Brito, Engenheiro Rebouças, número 875. O telefone de lá é 3262-5504 ou 3362-7284. Graxa, muito obrigado. Olha, eu que É uma oportunidade de ouro aí. Valeu. Valeu.